Olá pessoal, aqui é o professor André Santos mais uma vez falando sobre geoprocessamento, geotecnologias. A gente está dando continuidade a uma série chamada ArcGIS. Nós vamos ver hoje como fazer a seleção de feições no ArcGIS. Então eu tenho aqui alguns vetores já inseridos nesse projeto e eu quero ensinar como fazer essa seleção. Então eu tenho uma forma de ir pelo menu Selection, a selecionar por atributos e locação, e tem um botãozinho aqui como um atalho, onde eu posso selecionar feições pelo retângulo, por um polígono, por um laço, por um círculo, por uma linha. Então a gente vai fazer cada um deles nesse passo a passo. Então eu vou fazer aqui uma identificação por retângulo. Então se eu abrir um retângulo, onde eu clicar, onde selecionar, onde tocar, onde estiver internamente ao retângulo, ele está selecionado. E eu posso, clicando com o botão direito aqui, abrindo a tabela de atributos, ver quem foram os municípios que eu selecionei. Eu vou desmarcar, tem aqui o Clear Select Features, e aí eu vou repetir agora por polígono. Por polígono eu vou abrindo um polígono, onde eu clicar duas vezes, tiver inserido ou clicado bolinha, também ele está selecionado. A opção do laço, eu vou fazendo um laço, né, onde eu clicar, onde eu parar, né, ele vai ter a mesma seleção de informações. Se eu fizer um círculo, então eu vou clicar uma vez, vou segurar e onde eu parar, ele vai selecionar as feições. Por fim, linha. Eu vou clicar e depois clicar num outro ponto duas vezes, onde aquela linha atravessou os municípios, que tocou aquela linha do município, ele selecionou. Então é muito simples fazer o uso desse atalho, né? Então eu tenho aqui o Select Features by Line, by Rectangle, by Polygon, laço, Circle. É uma informação, uma possibilidade bem importante de fazer essa ação. Bom, a outra forma de fazer a seleção, então, é pelo Selection, e eu posso selecionar por atributos. Então, que atributos seriam esses? Seriam atributos aqui da tabela de atributos, onde cada polígono que está aqui, eu posso me dar uma informação de como fazer a seleção. Então, eu posso selecionar, por exemplo, uma área, um município que tem uma área determinada, um nome específico. Então, vamos aprender como fazer isso. Eu vou aqui em Seleção, e aí, por exemplo, eu vou numa tela aqui, numa subtela, onde eu tenho uma pequena linguagem de programação, né? Então, algumas são mais complexas, outras mais simples, você pode até depois criar a sua especificamente, indentando seleção de seleção, mas eu vou fazer uma coisa bem simples aqui. Eu quero, por exemplo, dentro do POP faixa, né, população, eu botei por faixa etária, eu tenho alguns atributos, então eu tenho o nome do município, a área, eu posso clicar duas vezes em área, então eu vou fazer um Select From População Faixa Where, ou seja, selecionar dessa tabela de população faixa, onde a área em quilômetro quadrado eu posso colocar, por exemplo, maior que, e aí, dependendo de se eu souber previamente o tamanho, identificar quem tem mais de 10.000 quilômetros quadrados. Ele selecionou 2 municípios. Vamos ver que municípios são esses, então. Eu vou aqui em tabela de atributos. Então, é Alto Parnaíba e Balsas, né? São os 2 municípios onde eu vou olhar aqui, 11.000 e 13.000. São os únicos 2 que têm uma área maior do que 10.000. Eu posso também fazer o contrário, selecionar o menor que 10.000. E agora ele selecionou todos, à exceção de Balsas e Alto Parnaíba. Vamos confirmar. Está aqui. Feita a seleção dos 2. Eu vou desmarcar. E imagine então que eu queira selecionar um município específico pelo nome. Eu venho aqui então o nome do município e eu quero que seja igual. E aí eu posso digitar, ou eu posso vir aqui em Get Unique Values e identificar, por exemplo, que eu quero procurar a Ceilândia. Então, o nome do município tem que ser igual a Ceilândia. Onde é que está a Ceilândia? Pronto, ele selecionou rapidamente para mim aquele município específico, né? Então, isso aqui é muito importante, muito interessante quando eu quero fazer seleções específicas, né? Então, eu posso identificar aqui, eu quero identificar todos os municípios em que tem uma população maior do que 50.000 habitantes. Então, onde é que está localizada as cidades do Maranhão com 50.000 habitantes? Está aqui. Eu vou limpar aqui e aplicar novamente, porque eu estava na dúvida se a Ceilândia tinha mais do que 50.000. Pronto, Ceilândia tem.
Então eu posso, por exemplo, agora fazer o que com a seleção? Imagina que eu tenho que fazer um mapa que mostre a população, onde estão os municípios com a população maior do que 50 mil. Eu já selecionei, agora eu vou exportar esse dado, vou colocar aqui o nome população, 50 mil habitantes, ok? E mando dizer que eu quero inserir esse dado no mapa. Pronto, eu tenho aqui então a informação, vou colocar em vermelho, que esses municípios são mais do que 50 mil habitantes. Então eu posso rapidamente agora fazer o meu mapa. Então, qual é o objetivo do trabalho? Identificar os municípios que têm mais que 50 mil habitantes e o impacto, bom, enfim, não sei o que você está pretendendo, mas está aqui uma forma de rapidamente fazer uma seleção. Imagina que selecionar todos os municípios do Brasil que tenham mais de 50 mil. Se você tiver aqui a base do IBGE, eu tenho aqui o mapa do Brasil, também tenho todos os municípios do Brasil, isso é uma coisa bem simples de pegar nas bases do IBGE, e a gente pode fazer essa seleção. Eu fiz aqui uma seleção prévia aqui com os municípios de uma feira que houve aqui no Maranhão, aqui a seleção desses municípios, e eu posso fazer, por exemplo, identificar quais são os municípios que, além desses municípios que estão aí no entorno, né, que tocam o perímetro desses municípios. Eu posso então fazer uma seleção por locação. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar aqui todos os municípios que têm essa população, né, o POP faixa, e a partir do município Feira eu posso, de uma certa maneira, fazer uma interseção, interseção, áreas com a distância, áreas contém. Então, cada um desses aqui tem uma forma de selecionar. E aí você tem que entender, porque às vezes é para linha, para polígono, né? Cada um tem uma condição específica. Eu vou colocar a primeira opção de interseção, né? Intersecção dessas linhas, né? Inclusive ele vai fazer aí uma ação de seleção para criar, né? Para selecionar. Eu vou aplicar aqui, olha, ele encontrou, então vou dar um zoom aqui. Eu percebo que para Barreirinhas ele seleciona exatamente os municípios que estão, além de Barreirinhas, os municípios que estão ao longo, né, no entorno desse município. Para cada um deles, existe aqui na região central locais que não estão. A partir da seleção eu posso então exportar esses meus dados para guardar e fazer uma outra análise espacial. Vou chamar de seleção aqui, ok? Sim, adicionar o mapa. Pronto, eu vou fechar aqui, pronto. Então, esses municípios são aqueles que eu selecionei a partir da seleção por locação. Então, aqui eu tenho possibilidades de fazer essa seleção específica para criar um mapa ou criar um vetor, um novo dado a partir desse e depois começar a fazer análises espaciais ou simplesmente criar um layout para o meu mapa. Eu coloco aqui todos os municípios do Maranhão, vou desmarcar aqui a seleção. Depois eu coloco todos os municípios que têm mais de 50 mil e começo depois a fazer algum tipo de análise para esses dados que tem aqui. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Então, essa aqui é uma pequena amostra daquilo que a gente pode fazer. Depois a gente vai fazer novas interseções, novas análises espaciais, talvez uma análise multitemporal mostrando a evolução aí da população. Seria uma coisa bem interessante de ver. Se vocês gostou desse conteúdo, você pode fazer uma inserção aí de comentários e perguntar alguma coisa, ativar o sininho, curtir ou inclusive seguir a gente. É isso, um abraço, até a próxima.